chegar no pedir desculpa. Tô falando sério, pedir desculpa para Nicolas hoje. Posso pedir? Mas não é depois de dar, não. Vou pedir. Estou achando que é brincadeira. Vou pedir desculpa para Nicolas. Dias atrás, o menino Nicolas fez uma postagem nervosa, dedo na cara do Flávio Bolsonaro, ordenando que Flávio Bolsonaro desautorizasse pessoas. Eu vou chegar lá, né? Aí eu vou mostrar aqui um pouco da percepção pública das pessoas. O Vinícius fala assim, ó. Nicolas vem à rede para afirmar que Flávio terá seu apoio, faz textão para justificar suas falas e reclama de ataques das tias do Zap do estilo do churrasco. Ao final, diz que não pode ser criticado por quem discorda dele, pede uma bronca pública aos críticos sob pena de seu afastamento da campanha do Flávio. Certamente, se ele deixasse claro seu apoio com manifestações públicas, sem necessidade de estímulos de entrevistadores, não estaria sendo criticado nem cobrado pela tia do Zap. Aí o trecho que ele cobra é esse aqui, ó. E esses perfis que insistem em atacar e destruir não só a minha reputação, mas qualquer pessoa que tem uma vida dedicada às causas e valores definidos pela direita e que não age de forma que eles querem ou esperam, precisam ser desautorizados publicamente. Aí eu pergunto, gente, você desautoriza quem? Quem você tem autoridade. E na política, acho que a autoridade você vai desautorizar quem está, sei lá, no seu grupo político, no seu partido e tudo mais. Quem é que o Flávio tem que desautorizar? Quem é que tem que desautorizar esses perfis? Essa aqui é basicamente a tese do gabinete do ódio. É como se a família Bolsonaro tivesse autoridade sobre determinados perfis, tivesse uma relação entre essas pessoas. Pelo que me consta, os Bolsonaro não mandam em ninguém, né? Então, quando você me que cobra que algumas pessoas desautorizem, mas como assim? Outro ponto que salta aos olhos, é o que a Sarita comenta, ela pergunta pro Nicolas, né? Ele pergunta, na verdade, que é na postagem do Vinícius. Ele desautoriza publicamente os perfis que xingam Bolsonaro com os quais ele interage publicamente? Isso eu nunca vi o Nicolas fazer. Se ele não faz isso, como é que ele espera que façam pra ele, né? No mais, ele foi infeliz nas últimas entrevistas, gerou ruído desnecessário. Não adianta apontar o dedo para o público e dizer que as pessoas não entenderam, né? Ele também está acostumado com recortes de falas. Não adianta dizer que o público não entendeu porque só viu o recorte. Estou falando isso analisando apenas a questão da comunicação. A nota dele exige algo que ele mesmo não faz e coloca uma faca no pescoço do Flávio e do seu entorno, porque quer que ele desautorize especificamente pessoas e perfis, quando o próprio Flávio já desautorizou a lavação de roupa suja dentro da direita. Ele não se contenta com isso, ele quer pessoas, sendo que ele mesmo interage com uma série de perfis que xingam toda a família Bolsonaro e fazem campanha aberta contra eles. Aí é duro, né, cara? Você vê que tem um padrão nessa questão. O Jornal da Cidade Online, já defendi, né, muito, puxa, na época que estava sendo perseguido dos Sleepy Giants. Nessa época eu prestava, hoje em dia a gente não presta. Aí vejo que se tornou o Jornal da Cidade Online. Flávio precisa urgentemente se reunir com Tarcísio, Michele e Nicolas e calar os sabotadores. Dá um cala-boca. É a direita censuradora. Nisso, os perfis fantasmas começaram a reverberar as polêmicas de ataques aos três usando a ala radical do bolsonarismo como meio de enfraquecer o grupo. Flávio tem que marcar uma reunião urgente e aparecerem publicamente com todos. Os quatro precisam calar os radicais e os sabotadores. Calar. O cala-boca não morreu não, viu? Um jornal precisa ter um mínimo de profissionalismo e não deixar de se contaminar pelo clima das redes sociais. Além de praticamente chamar de débeis as pessoas que cobram e criticam posicionamentos, ainda utilizam o mesmo termo da esquerda, da imprensa, de todos que perseguem os bolsonaristas. Qual a diferença desse veículo de imprensa, da direita, né, para a grande imprensa? O bolsonarismo sabe que precisa de todos para ganhar a eleição. Quem parece não se importar são justamente os cobrados. Essa inversão está ficando chata, assim como a banalização da palavra ataque, tão criticada pela própria direita. Aí vamos lá. Pablinho, né? Eleito aí pelo Nicolas. Vereador também. Não fala do Flávio Bolsonaro. Pablinho. E essa postagem do Guilherme Kilter, né, defendendo o companheiro Pavanato. Por que eu quero voltar nessas duas coisas? Na verdade, eu quero voltar no tempo. Para começar, eu pedi desculpas. Eu não vou pedir agora. Ainda não. A gente vai ter que ver um outro vídeo. 18 de março de 2025. O que acontecia nesse dia? Vamos lá. Vamos abrir esse vídeo. Eu já deixei mais ou menos aberto na parte. Dá pra fazer assim, pronto. Veja só. O que eu falava nesse dia? 18 de março de 2025. Vamos ver aqui um pedacinho. Aí, diante dessas confusões que acontecem dia sim dia também, eu não tô falando isso, não trouxe isso de forma aleatória, porque assim, ó, existe uma tentativa que está em curso na de agora de reescrever a história. Eles estão reescrevendo a história sobre diversas coisas. Todo santo dia eu tenho que ver pessoas comentando sobre temas e coisas diferentes que falam, cara, essa história não foi assim que aconteceu. Vocês estão modificando o que aconteceu na época. Por que vocês estão mentindo? Enfim, eu me deparei com essa postagem aqui da Sheila Barrios, que eu até digo pra ela que eu retirei a imagem que ela utilizou e o parágrafo final. Pegar um negócio menos personalista e olhar a coisa meio que no macro, né? Analisar a direita como um todo e não indivíduos em específico. E a Sheila apontou uma coisa que eu acho que realmente merecia uma reflexão. Ela fala assim, ó, eu achava que a base vinha forte. Me responderam em um post e eu refleti sobre isso. Infelizmente, essa base foi construída com um padrão bastante frágil, apresentando as seguintes características. Tendência ao individualismo, tem demais na direita. A galera não sabe o que é grupo, esquece isso, né? São os meus princípios e valores, não tem nenhum tipo de grupo. E qualquer menção a isso, às vezes até criminalizado. Falta de experiência. Ausência de sabedoria política. Predominância de atitudes ativistas sem articulação política efetiva. Comportamento estilo lacrador do MBL. Sentimento de celebridade e narcisismo. Eu coloquei assim das mesmas cores, o que está mais ou menos na mesma linha. Então, como lacrador, junto com desconexão da realidade do povo, onde seus seguidores são mais doutrinados do que representativos. Afirmar representar a voz do povo, mas na verdade defender apenas as suas próprias opiniões. Bloqueiam críticas da direita, restringindo a liberdade de expressão apenas a si mesmos.
Você vê que quando começa o comentário e fala, ó, trouxe aqui esse post, tirei a imagem que a Sheila usou pra não ser um post personalista, né? Não ficar assim no pessoal. Vamos falar assim em termos mais genéricos. Nesse vídeo, gente, eu tinha me debruçado pra entender, por exemplo, né? Por que movimentos nasceram e depois não conseguiram permanecer, ter força. E eu queria analisar, por exemplo, né, um movimento mais nacionalista que depois volta com o Enéas. E por que o Enéas fracassou? E o que fazer para não fracassar dessa vez, né? Aí eu perguntava aqui o nascimento do Enéas, Bolsonaro, mais uma vez, com a ressurreição de um nacionalismo. Porque isso se repete, né? Com a memória seletiva das pessoas. Vocês veem hoje constantemente como as pessoas esquecem o que foi o governo Bolsonaro. Fazem análises claramente mentirosas sobre Bolsonaro, né, o que aconteceu. Enfim, a falta de um grupo organizado, de institucionalização. Aí depois, falar de 2025... E meio que um caminho pra tentar solucionar, sabe? Aí falar assim, pô, soluções. Pô, vamos ter um grupo ideológico simples, aplicável, sabe? Sem depender de slogans vagos, né? Não, sem lavar a alma. Enfim, começar a ter um projeto mínimo das coisas. Aí fazer primeiro aqui uma análise, né? Da época do Vargas, da época do Enéas, depois com o Bolsonaro. Aí depois falar, pô, vamos criar instituições, partido forte, olhar pro passado, o que aconteceu com o Bolsonaro. Aí agora, pô, vamos investir, vamos tentar organizar esse meio de campo, tá ruim do jeito que tá, enfim. Adaptar os novos tempos, pra não perder a essência, de falar de um monte de coisa. Mas, voltando pra cá, né? Cadê a postagem da Dona Sheila? Dona Sheila. Tá vendo aqui a postagem da Dona Sheila, né? O que acontecia naquela época? Essa postagem, a Dona Sheila, ela tava reclamando da base. Que ela achava que a base vinha forte. Mas a Dona Sheila, em 17 de março de 2025, ela já tava chateada com a nossa base. A base política. Quem era a base política que a Dona Sheila se referia? E que eu não quis trazer a imagem na época. Sabe quem é? Vamos ver a postagem original da Dona Sheila? Eu retirei a imagem da época pra não gerar confusão. Pavanato. Nicolas. Olha o Pablo aqui, ó. Por que Dona Sheila, já em março de 2025, estava chateada com esses meninos? Aqui não é o Guilherme Kilter, não, viu? Aqui é o Carmelo Neto. Mas vamos lá. E agora eu vou pedir desculpas. Depois disso daqui, ó. Aqui foi a postagem que eu trouxe na época, né? Para pedir desculpas, temos que voltar para 4 de outubro de 2024. Ele envelheceu bem demais, viu? Não faz ideia. Vamos botar aqui assim. Deixa eu ver como é que maximiza aqui essa tela. Vamos botar pra cá, ó. A gente fala sobre os estrategistas intergalácticos. Aqui assim, você, em sua casa, você faça o seu julgamento. Isso aqui são umas postagens de rede social. Aí você chega na conclusão se o que o deputado disse protegeu o Bolsonaro ou não. O que tá em azul, veja que se o que o deputado disse, que deputado ajudou Bolsonaro ou não, né? É o nome desse deputado. Isto para você que é encostado político. Em azul era o nome do deputado. Que eu apaguei, né? A maioria da população pensa, tem opinião própria. O deputado se mostra um grande homem. Bolsonaro é um frouxo que se elegeu encostado na confiança que o povo tinha nos militares para não cairmos no comunismo. Outro perfil diz, o nepotismo vai ser a ruína do frouxo. Um deputado, ou tal, deputados com votações recordes, não vão aceitar ser coadjuvantes dos filhos inúteis, do mito, da mulher dele, etc. O frouxo vai ficar isolado com sua família de inúteis. O Zé Rachadinha, o Zé Pendrive e o Tonho da Lua. Outro perfil. Todos são perfis diferentes. Bolsonaro já era. Caso se torne elegível e ganhe as próximas eleições, não passa disso e depois. Vai votar em quem? No PSD? O deputado que falou que estava a ajudar Bolsonaro é o futuro. Bolsonaro é um frouxo que entregou o país pro PT. Mas esse charlatão não fala sobre liberdade de expressão e tá criticando o deputado, porque não apoia o vagabundo do Nunes? KKKK. O deputado não é cadelinha do Valdemar e não se curvou para o sistema igual o Bozo frouxo. Xadrez 4D. A direita não precisa dessa militância segue vassala igual você faz ao Bolsonaro. Ele não está acima de críticas. O deputado é corajoso. Ele sim está lutando contra o sistema. Já o frouxonaro se aliou ao sistema. Melhor apoiar quem vendeu licitação para a empresa de transporte do PCC e também roubou merda de criança, né? Tudo porque o frouxo está se vendendo e vendo até seus maiores amigos, como o deputado, Fulano e Beltrano, tudo fazendo M porque sabe que quem está no comando é Valdemar. E mais 3 para terminar. Por que o deputado é traíra? Só porque ele não baixou a cabeça pro Valdemar da Costa, igual o frouxo do Bolsonaro, pelo menos o deputado tem mais culhão que o mito. Silêncio frouxonaro. Aprenda com o deputado. A frouxura do frouxonaro criou um vácuo de poder dentro da direita. A Marçal e o deputado estão aproveitando. Então, só temos que falar uma coisa. Vocês, deputados, políticos, pensem muito na forma quando vocês falarem algo. E quando vocês acharem que vocês estão fazendo algo para ajudar Bolsonaro, tenham certeza que está ajudando. Eu entendo de rede social. Eu acho que dificilmente no Brasil alguém consegue fazer leitura de rede social tão bem quanto eu. Porque é a minha especialidade, eu faço isso todos os dias. Vocês não vivem disso, eu vivo de todos os dias. Ninguém tem tanta lista quanto eu e que entendeu quem é quem, quais são os grupos que estão presos nas redes sociais, quais são as bolhas dentro das bolhas. E eu acho que a fala do deputado, ela não ajudou Bolsonaro. Mas aí você tira as suas conclusões. Pedro Cerise é dono do antagonista. Ele falou assim, ó, independente do resultado das eleições, Fulano e Beltrano são 2 traíras. Não seriam nada sem Bolsonaro e agora se juntam a um Zé Ninguém da política por interesses pessoais. E aí a pergunta que eu deixo, né, outra provocação é a seguinte. CNN, Estadão, Folha de São Paulo, dono do antagonista, parte da direita, dentre outros, tem uma percepção que Bolsonaro foi traído por seus aliados. A CNN fez um debate, uma análise especial, né, lá no WW,
um programa de 20 minutos, com reportagem especial, trouxe o número, da pesada lá do Caio Joqueira. O Estadão publica uma nota sobre isso, esqueci o nome do cara. Mas até o cara da Pesado publicou uma nota sobre isso. O Bolsonaro era de vida e se quebrou. Era uma coisa assim, acho que é a manchete. A Folha de São Paulo fala sobre isso, a Dora Kramer escreveu sobre esse assunto. Enfim. Se essas pessoas pensam isso, estão pensando isso, diante do que está acontecendo no Brasil, olha, Bolsonaro foi traído. Se essas pessoas pensam isso, que estão aí acompanhando os jornalistas, o que Brasília pensa? Leia Brasília como o establishment, a classe política, até o judiciário. Que já é suficiente, né? Isso daqui, deixa eu voltar aqui pra data pra falar certinho. Ó, foi no dia 4 de outubro de 2024. Deputados já estavam se movimentando de uma forma que estava gerando prejuízos para Bolsonaro. A imprensa já tinha prestado atenção nisso, mas a direita emocionada, não. E aí que vem a pergunta, que é essa daqui, né? Que nomes são esses? Que nomes são esses? Quem era o deputado? Vamos abrir aqui o vídeo, né? Cadê? Tá aqui, ó. Vamos revelar pro Brasil inteiro quem era? Isso é pra você encostar no poder. A maioria da população pensa, né? Tem opinião própria. O deputado se mostra um grande homem. Bolsonaro é um frouxo. Quem é o deputado? Nicolas. Um pequeno grande homem. O nepotismo vai ser a ruína do frouxo. Nicolas ou Gaia ou Salles, né? Deputados com votos sem recorde não vão citar coadjuvante dos filhos inúteis do mito. Bolsonaro já era, caso se torne elegível, ganha as próximas eleições, não passa disso depois. Vai votar em quem? No PSD? Nicolas é o futuro. Mas esse charlatão não fala sobre a liberdade de expressão e tá criticando quem? O Nicolas, porque não apoia o vagabundo Nunes. KKKK. Nicolas, né? Cadelina Valdemar. Isso é o que Nicolas conseguiu produzir no coração dessas pessoas, nas redes sociais. Nicolas, André Gaia Fernandes, Nicolas Menino, Nicolas, aí ó. Nicolas Salles. E agora eu peço desculpas. Sabe qual é a desculpa que eu pedi? Por não ter mostrado isso antes, Nicolas. Talvez, Nicolas, se eu tivesse mostrado para as pessoas quem você é antes, você não teria ficado com um ego tão elevado. Como um pai, né? Tentando às vezes proteger o filho do mundo, estraga o filho. Talvez eu tenha te estragado, né? Não foi eu, óbvio, que fiz isso. Mas talvez se a gente tivesse tratado desse assunto de forma mais clara, sem varrer para debaixo do tapete, mais pessoas poderiam ter começado a questionar quando o ego ainda não estava elevado demais. Talvez pudesse ter, né, um certo recálculo de rota. Então me perdoe, Nicolas, por não cobrá-lo antes. Por tentar manter, né, os cacos colados, por mais que se saiba que é impossível colar cacos de vidro e achar que ninguém vai perceber. Então me desculpe por não ter cobrado antes. E não era pra ter cobrado ainda antes disso, né? Tem de coisa que tá acontecendo. As histórias circulam demais. Como, por exemplo, aquele print de ontem do grupo lá da oposição, o Gustavo Guedes pedindo apoio lá pra compartilhar o vídeo, você prontamente se colocando a favor. Que é o comportamento que a gente esperava, né, do Eduardo Bolsonaro. Só pra não falar que eu tô mentindo, menino Nicolas, eu vou até te falar o horário de tua postagem. Esses prints acabam sempre rodando no WhatsApp, né? Até no grupo dos deputados. É incrível, mano. Vocês não tem sigilo nenhum. Mas foi as postagens do Gaia às 1h59 da tarde e a sua pronta resposta às 14 horas. É isso aí. Liderança da oposição, traço 2025. Aí a foto do perfil, inclusive, assim, um nome assim, oposição, né? Fundo preto. Esse aqui é o chefe do Nicolas, ó. Sérgio Santana. Eu já mostrei no outro dia, quando ele foi lá no Ferry, tava com o Sérgio Santana, aqui na Europa. É quem gerencia toda a vida financeira do Nicolas, é o Sérgio Santana. Esse rapazinho aqui, ó. Ex-sócio do Eduardo Bolsonaro. Eu não vou falar porque eles se separaram, não cabe a mim isso. Mas garanto pra vocês que pelo menos 80% da direita, as pessoas mais famosinhas, sabem por que se separaram. Pelo menos uma parte da história, a parte engraçada. E outra parte também mais complicada, dá pra saber muito bem. E aí, mostrar 2 recortes do Eduardo pra gente chegar ao fim. Na semana passada, o Eduardo participou brevemente do Puxando o Fio. Falei, pô, ele fala comigo, falei, pô, tô gravando. Manda áudio aí, vai, pessoal do Quinto Elemento. Sabe o que era? Tô ao vivo aqui no Quinto, manda um áudio aí pras pessoas. E aí, Eduardo falou o seguinte, né? Vou dar até play pelo computador pra não ter perda de qualidade. Fazer assim, ó. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Pronto, vamos lá. Pera. Não, vai baixar o vídeo, vamos baixar. Vou baixar pro Lula. Pra baixar o vídeo. Eu tô gravando. Quem tá? Aí ele falou que tá dirigindo. Eu falei, então manda áudio pra galera. Não faço a mínima ideia do que é esse áudio aqui. Deixa eu só ver como é que vai. Agradecer pela recepção do Flávio. Eu sei que vocês não são políticos, vocês não têm compromisso nenhum conosco, mas fico feliz de ver a clareza de pensamento, de entender que é uma eleição que está vindo aí que vai ser polarizada, que ninguém aguenta mais 4 anos de Lula apoiando o Hamas, aumentando imposto, ferrando com a vida do pobre, e todo mundo, deixando a vida do brasileiro mais insegura, porque onde há conforto para a criminalidade, certamente há um espaço para que esses bandidos façam barra, cabelo e bigode, infantil trabalhadora. E eu compartilho da mesma visão, sem entender até agora o motivo do por que certas pessoas não se engajam na campanha do Flávio. Pessoas essas sim que têm a obrigação de fazê-lo, por estarem no mesmo, ao menos teoricamente, no mesmo partido político, enfim. Então, eu tô indignado com essa situação e espero, até que cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, acabe correndo essa correção. Porque isso é uma coisa bem imperdoável na política, né? Essa falta de agradecimento. Eu tô bem quieto a minha, não dá nem pra me acusar de fazer algo, mas acho que tá saltando os olhos de todo mundo. E isso é um trabalho de todos nós, né? De politização das pessoas comuns. O meu pai mesmo falava que o maior legado que ele deixou foi expor as vísceras de Brasília, para as pessoas entenderem como é que funciona a Brasília, como é que funciona o sistema e esse ciclo, onde o trabalhador paga o imposto, o político rouba e o judiciário sofre. Então, um abraço a vocês, bom programa, vamos adiante porque nós venceremos. É que o Eduardo aí tá ligado, né? No apoio, na falta de apoio, algumas coisas que estão acontecendo na rede social. E pra encerrar, gente,
Exatamente quando tiveram aquelas postagens, eu tentei tirar o nome do Nicolas, né? Só pra mostrar pra vocês o que acontecia nas redes sociais, o que a fala de alguns deputados faziam. Bolsonaro nunca mais foi o mesmo depois da eleição de 2024. Não foi no Jair mudar como pessoa, mas a forma como o Jair foi tratado. Nunca Bolsonaro foi tão destruído como nas eleições de 2024. Nenhum ataque que o PT fez. Em toda a história, PT, Rede Globo, causou tanto mal a Bolsonaro dentro da direita, como que as pessoas fizeram durante as eleições de 2024. E aí, nesse mês, curiosamente, um evento muito similar ao que aconteceu agora, a gente entrevistou o Eduardo lá no Quinta, quando a gente entrevistou o Flávio. Aí o André falava, a live que juntou o Eduardo, Quinta e ele, Arthur, foi uma das mais importantes para a direita, pelo menos deste ano, e peca por tardia, e onde não necessariamente, né, concordo com tudo que foi dito, porém, tem apenas 80 mil visualizações. Qualquer canal maluco que fique falando de coisas tipo Lula morreu em 2022 tem 200 mil visualizações. Assim não dá pra fazer nada direito, né? As pessoas nem querem compartilhar, não pode assistir, é conteúdo proibido. Como assim vai assistir uma entrevista de alguém pro Quinto Elemento? Não pode. E aí, na época dessas confusões nas redes sociais, Eduardo sabia do que estava acontecendo, óbvio. Eu faço questão de mostrar para vários políticos o que acontece nas redes sociais, que algumas pessoas acabam por aprontar. Eduardo foi lá no programa do Pantera Cor-de-Rosa, fala da direita. E, inclusive, o Pantera Cor-de-Rosa, que hoje quer proibir críticas, ele se coloca a favor de críticas. Vamos ver o Eduardo para terminar. Por que tu acha que as pessoas não conseguem na direita ter uma unidade? É disputa de poder, é disputa de ego, é disputa de território, é disputa de espaço, é disputa de apoio, é disputa de dinheiro, é disputa de que é? Eu acho que é muito mais imaturidade política mesmo, sabe? O que acontece? Se você for pegar o repertório da maioria dos deputados, a maioria vem de rede social. O que você faz na rede social? Você dá opinião sobre tudo. E quando eu falei muito por isso quando eu passei na eleição municipal, né? Quando tinha eventos dos nossos candidatos, eventos do PL, etc. Eu falo, gente, olha só, uma coisa é você estar na arquibancada. Se o jogador dentro de campo repete os elogios que a arquibancada faz para a mãe do juiz, e o jogador dentro de campo fala na cara do juiz, ele toma um cartão vermelho. Então você tem que começar a entender isso daí. Não é que você vai ficar quieto e vai fazer vista grossa pra coisa errada. Não é nada disso. Mas quando você tenta construir uma unidade, tem um objetivo e traça uma estratégia pra chegar até lá, cara, você não pode mais ser parte do problema. É igual eu falei aqui. Qual é a crítica que você faz ao governo Bolsonaro? Você tem uma estratégia. Cara, você não pode ser parte do problema. Você traçou o plano é esse, o plano é Flávio Bolsonaro. Cara, não dá pra ficar tergiversando. A estratégia tá aí, ainda mais se você for filiado ao partido, que é o que o Eduardo vai falar. Vocês estão entendendo, gente, que nós estamos presos nos mesmos problemas, nos mesmos vícios, nas mesmas picuinhas, nas mesmas intrigas e com as mesmas pessoas. Por isso que eu sou realmente favorável a dividir a direita, cara, sabe? Não dá. Eu não nasci pra ficar de palhaçada, de teatro, pelo caminho da, sabe? De nem citar o nome, falar, poxa, olha o que tá acontecendo na rede social, vamos refletir, vamos botar um foco maior. Não tá resolvendo. Não tá resolvendo. Mostrei hoje. Vê meu vídeo, vê se eu fechei ali o vídeo, ou você já tava assim. E fiz isso por mais de ano. É porque na hora de falar, cobre o nome, aí só lembra de Dom Pedro III. Mas a quantidade de gente aqui de direita, bicho, de direita. Pesquisando nos meus vídeos, só pra mostrar, cara, são vários e vários e vários vídeos. Esse daqui não tem nem como apagar, porque eu meio que grifei por cima. Deixa eu ver. Não, pior que nesse aqui, acho que é um... Ih, nem vai estar aqui aberto. Mas eu sei qual é o episódio. É o 1968, com certeza. Acho que esse aqui, quase certeza. Deixa eu ver se não é esse. Pera aí. Pera. Deixa eu ver se é esse mesmo. Esse aqui? Não, pai, quando esse vai estar aberto? 1805? Qual é o outro? 1805? Vou dar uma pausa aqui. Acho que eu achei esse aqui, ó. Com certeza que é esse. É esse mesmo, ó. Só a bolha do Twitter tá preocupada com o encontro. Era do Nicolas com 38. Nas ruas, continua admirando, né? O Nicolas pelo trabalho nem faz ideia que esse encontro aconteceu. Então, tipo assim, o Guilherme Kilter, ele celebra a ignorância do povo. Que bom que o povo é ignorante. Que bom que o povo não sabe que esse encontro aconteceu. E o que é que o Eduardo tá falando? Pô, a gente tem que politizar a população, bicho. A população tem que saber o que tá acontecendo. Então, assim, esse caminho de tentar evitar, vai bater de frente, não resolveu. Então agora a gente falar, né? Tentei. Por mais de 2 anos. Por mais de 2 não resolveu. Agora tem que falar, né? Mas vamos terminar aqui de ouvir o Eduardo. Cara, crítica nenhuma. Bolsonaro foi nota 10. Quem faz crítica é quem tá do lado de fora, é jornalista. Não, eu acho que tem que. Mas aí eu faço internamente pra gente melhorar. Tem que ter. Mas não pode chegar um deputado. Tem que ter crítica, né? O Ferri aceita crítica ao Bolsonaro. Mas hoje em dia não pode criticar o Tarcísio, não pode criticar a Michelle, não pode criticar o Nicolas, não pode criticar quem o Ferri não deixa que seja criticado. Federal do partido de Bolsonaro e começar a meter a porrada em Bolsonaro. Não pode. Ele tem acesso ao Bolsonaro. Ele chega, passa a mão no telefone ou vai lá e encontra com ele, né, que ele sabe muito bem em Brasília, e resolve com ele. Sim. Entendeu? Isso daí a gente tem que aprender com a esquerda, porque a esquerda tem altos arranca-rabo. Mas eles não ficam dando munição, né, pro inimigo ou munição pra imprensa. A gente sabe disso, a gente elogia a organização deles e não faz igual por vezes. Quem tá no partido, cara, tem que remar na mesma direção. Mas tá aí. Falando e mostrando. E mostrando até o que a gente não mostrou antes. Pra não dividir a direita. Mas não adianta, véio. A direita pede pra ser dividida. Mas é isso, né? Que a gente possa ir marchar pra eleger o Flávio Bolsonaro. E que se uma pessoa, do jeito que o país está, deixar de apoiar o Flávio Bolsonaro porque foi alvo de críticas, ou ataques na internet, a pessoa não tem realmente nenhum compromisso com o Brasil, né? Ficar chantageando, faca no pescoço, tem que se autorizar em público. Pelo amor de Deus, rapaz. Homem velho já, mais de 30 anos de idade, vai pai 2 filhos já e tá nessa, pela madrugada. Eu vou mandar esses vídeos que eu dei lá no Telegram, se tu quiser reassistir. E esses fatos, eles estão registrados no Atlas de outubro. Tem muita coisa também, outros Atlas. Muita coisa. Nossa senhora, se tem coisa, né? É porque o pessoal não acompanha política com uma lupa. Aí julga todo mundo como se tudo fosse uma grande intriguinha, uma grande birra. Não é bem assim, bicho. Tem muita coisa chata acontecendo. E é isso. Eu fico por aqui. Se
gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, pode estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!